Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando os pontos utilizados para quem está começando a fazer crochê. No caso, os pontos para os iniciantes na arte do crochê. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma linha, eu peguei uma linha branca, né, que dá para ficar bem visível aqui no fundo azul. Essa linha branca, ela é numeração 6, tá? Tenho aqui uma agulha, essa agulha que eu utilizo é a agulha 3,5. Ela tem esse cabo assim, gente, porque foi eu que fiz, tá? Eu fiz com massa de biscuit, tá? Pra ficar melhor pra mim, confortável, que ela não tinha esse cabinho. Se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo ensinando a fazer esses cabinhos aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, gente, para vocês começarem a fazer o crochê, vocês têm que estar confortável. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar a melhor forma de colocar a linha no dedo de vocês para estar trabalhando. Eu utilizo assim, coloco a linha entre esses dois dedos, tá? E viro para cá. Seguro com esses dois dedos a linha, para ficar apoiada, a linha ficar esticado, e vou segurar aqui, ó, com esses dois dedos para a linha não correr, só correr quando eu folgar aqui e puxar a linha, depois eu prendo novamente para ficar bem firme, tá? Mas aí vocês escolhem da melhor maneira que vocês acharem, vocês podem estar utilizando a forma de enrolar a linha nesse dedo indicador aqui, tá? E segurando para trabalhar, fica a critério de cada um. Vocês escolham a melhor forma para ficar confortável aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou segurar minha linha aqui, deixo um pedacinho de linha passando, que é a linha que vai ser feita o arremate da peça que vocês forem fazer. Hoje eu não vou fazer peça nenhuma, eu vou só ensinar para vocês quais são os pontos mais utilizados nas peças de crochê, tá? Os pontos que os iniciantes precisam saber para estar começando uma peça de crochê, para estar tentando aprender a fazer a arte do crochê. Deixo um pedacinho aqui sobrando de linha e venho com minha agulha. Aqui o que a gente vai fazer? Para a gente começar a fazer uma peça, a gente precisa fazer um nó inicial. O que é esse nó inicial? Aqui eu vou começar ensinando vocês a fazerem a correntinha, a famosa correntinha. Tem muitas pessoas que falam que conseguem fazer a correntinha, mas não conseguem fazer uma peça. Gente, é pela correntinha que você aprende a fazer o crochê, tá? É muito mais fácil. Quem já sabe fazer a correntinha, fica mais fácil fazer as peças. Então, vamos lá. Para fazer a primeira correntinha, que seja o nó inicial, você vem e introduz a agulha abaixo da linha, giro minha linha, tá? Aqui ela faz esse movimento, certo? Eu seguro minha linha aqui, venho com a agulha e puxo lá atrás a minha linha e passo ela por dentro dessa argolinha aqui, ó, como se fosse uma correntinha, e puxo ela com força para dar um nozinho, tá? Esse é o nosso nó inicial, o nó que vai fazer com que a gente comece a trabalhar a nossa correntinha. Eu vou trabalhar com ponto folgado para vocês conseguir observar melhor os pontos que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Com a minha agulha aqui dentro dessa laçada, tá? Que foi a laçadinha que ficou do nó, eu venho com minha agulha na frente da linha, coloco minha agulha na frente da linha ali e laço ela para trás, tá? Ficando assim. Essa linha eu vou passar ela por dentro da minha laçada, dessa forma. Fiquei novamente com outra laçada na minha agulha. Faço da mesma forma. Vou buscar essa linha lá atrás e passar ela aqui por dentro. Observe que a gente já estamos com duas correntinhas. Faço isso novamente, busco minha linha lá atrás e puxo ela para dentro dessa laçadinha aqui. Fiquei com 3 correntinhas.
Novamente, busco minha linha lá atrás e passo por dentro dessa laçada. Busco lá atrás, passo por dentro da laçada. Olha, a correntinha é somente isso, tá? Vou fazer novamente, busco minha linha, passo aqui por dentro. Ó, essa, gente, é a correntinha. Eu vou fazer aqui mais rápido para ter uma quantidade maior, para eu estar ensinando os pontos para vocês, que eu vou utilizar essa correntinha de base para estar ensinando os pontos que são mais utilizados nas peças de crochê para vocês, tá? É muito simples, muito fácil. Eu acredito que vocês irão aprender a fazer os pontos, porque não são difíceis. E vocês sabendo fazer esses pontos, vocês vão saber fazer as peças. Pronto, fiz aqui uma quantidade de correntinhas que eu acredito ser suficiente para estar ensinando vocês, tá? Agora, o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é da seguinte forma. Eu tô aqui com minha agulha na laçada, eu não vou buscar aquela linha ali atrás, como eu fiz na correntinha. Eu simplesmente, do jeito que eu estou aqui, eu venho aqui no ponto, introduzo minha linha em uma das laçadas. Aí, agora sim, eu vou lá atrás buscar essa linha e puxo ela pra frente. Fico com duas argolas. Só que o ponto baixíssimo, ele não faz outro ponto aqui. Ele vai passar por dentro daquela laçada primeira que eu estava com ela, tá? E aí, eu fico com essa outra laçadinha. Novamente, venho com a minha agulha, sem laçar a linha lá atrás. Venho no próximo ponto de base, introduzo minha agulha, pego minha linha lá atrás, puxo pra frente, seguro aqui para ter sustentabilidade e passo novamente por dentro daquela laçada. Olha, mais uma vez, venho com minha agulha, introduzo na laçada do ponto de base, busco minha linha lá atrás, seguro aqui e puxo as duas laçadas de uma vez só. Fica assim. Esse é o ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Introduzo minha agulha, puxo a linha lá atrás e passo as duas laçadas de uma vez só. Olha, esse é o ponto baixíssimo. Agora, o próximo ponto é o ponto baixo. O ponto baixo é quase a mesma coisa. Você vem aqui, não laça lá atrás de novo, como a correntinha, você não vai laçar. Você vai vir com a agulha, introduz ela no ponto de base, puxa a laçada, fiquei com duas laçadas aqui na agulha. Agora, vou lá atrás, pego aquela linha e passo essas duas laçadas. Esse é o ponto baixo. Novamente, venho no meu ponto de base, introduzo minha agulha, laço minha linha, fiquei com duas laçadas na agulha, venho na minha linha e puxo as duas laçadas de uma vez. Ponto baixo. Mais uma vez, venho no meu ponto de base, introduzo minha linha, passo a linha pelo ponto de base, fiquei com duas laçadas na agulha, laço minha linha e tiro as duas de uma vez, tá? Vocês podem observar que o ponto baixíssimo e o ponto baixo tem uma diferença. Do ponto baixíssimo para o ponto baixo, ele vai dando uma subidinha. O próximo ponto é o meio ponto alto. O meio ponto alto já é da seguinte maneira. No ponto baixo, eu não lacei a linha. No meio ponto alto, a gente vai laçar a nossa linha. E aqui eu venho no ponto de base, introduzo minha agulha, passo a minha linha,
Aqui eu já fiquei com 3 laçadas na agulha. E eu venho, laço a minha agulha e passo os 3 pontos de uma vez só, tá? Esse é o meio ponto alto. Novamente, laço a minha agulha, venho no ponto de base, puxo a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha e laço essas 3 laçadas de uma vez só, tá? Novamente, laço minha agulha, venho no ponto de baixo, puxo e fecho os 3 de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Você pode observar que cada vez que vai passando, ele vai aumentando o tamanho. O próximo ponto é o ponto alto. O ponto alto é parecido com o meio ponto alto. Só que dessa vez a gente vai laçar a nossa agulha, venho no ponto de base, introduzo minha agulha, puxo a linha pela laçada de base, fiquei com 3 laçadas na agulha. Laço, tiro 2. Na outra eu tirava as 3 de vez. Essa eu vou tirar 2 e vou ficar com 2 laçadas na agulha. Vou lá, laço minha linha e tiro os outros 2, tá? Esse é o ponto alto. Laço minha linha, venho no ponto de base, passo a linha pelo ponto de base, fiquei com 3 laçadas na agulha. Venho aqui, tiro 2 laçadas, fico com 2 laçadas. Laço minha agulha, tiro as outras 2 laçadas. Esse é o nosso ponto alto. É o ponto mais utilizado no crochê, é o ponto alto, tá? Vou ensinar novamente para vocês. Laço a minha agulha, venho no ponto de base, introduzo a agulha, puxo a nossa linha, fiquei com 3 laçadas na agulha. Venho aqui, tiro 2 laçadas, fico com 2 laçadas. Tiro as outras 2 e assim eu termino o nosso ponto alto. Como eu havia falado no começo, vocês observam que o ponto vai sempre aumentando, sendo como se fosse uma escadinha, tá? Os pontos vão subindo. O outro ponto também que é utilizado no crochê é o ponto alto duplo. O ponto alto duplo, ele é um pouco mais diferente do ponto alto. No ponto alto, a gente laça a nossa agulha uma vez. No ponto alto duplo, a gente vai laçar mais uma vez. A gente vai ficar com 3 laçadas na agulha. Venho no ponto de base, introduzo minha agulha, laço ela, puxei. Fiquei com 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. 4 laçadas. Agora, o que eu vou fazer? Venho aqui, tiro 2 laçadas. Fiquei com 3. Laço novamente, tiro mais 2, fiquei com 2. Venho aqui, laço e tiro as outras 2, tá? Esse é o ponto alto duplo. Novamente, laço minha agulha uma vez, laço minha agulha 2 vezes. Venho no ponto de base, laço minha agulha, fiquei com 4 laçadas. Venho, tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadas e tiro as últimas 2 laçadas, fechando o ponto alto duplo. Novamente, laço minha agulha uma vez, laço minha agulha 2 vezes. Fiquei com 3 pontos, fiquei com 3 laçadas na agulha. Introduzo minha agulha no ponto de base, busco a minha linha, fiquei com 4 laçadas.
tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadas e tiro mais 2 laçadas, fazendo assim o ponto alto duplo. Esses são os pontos que são mais utilizados, né, no crochê. São os pontos que para os iniciantes eles precisam aprender quais são eles. Então, como vocês podem observar, ele vai formando uma escadinha. Ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto, ponto alto e ponto alto duplo, tá? Forma uma escadinha de tamanho, tá, gente? Então, esses são os pontos mais utilizados para quem está sendo iniciante no crochê e precisa aprender os pontos, como é que faz esses pontos. A correntinha, que muita gente sabe fazer a correntinha, mas não sabe trabalhar uma peça, que é muito importante você saber fazer a correntinha para você aprender a fazer esses pontos, tá? Primeiro, correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto, ponto alto e ponto alto duplo. Esses são os pontos mais utilizados para fazer as peças de crochê. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem está sendo iniciante, essa é uma boa dica. Eu não vou ensinar nenhuma peça nessa videoaula, eu vou ensinar vocês só os pontos para vocês aprenderem quais são os pontos mais utilizados. E vocês, se quiserem, deixem sugestões aí nos comentários do que vocês acharam da nossa videoaula e quais as peças de crochês que vocês gostariam de aprender. Tapetes, flores, folhas e jogo de banheiro e tudo mais, tá? Vai dando as sugestões aí nos comentários que eu vou trazendo cada videoaula para vocês, ensinando um pouquinho do que eu sei, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações para não perder os novos vídeos. E é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo.